A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos dando início a uma nova série e esta série iremos falar sobre a Declaração Batista da CBB. Sabemos de que nós temos outras confissões de fé, nós temos tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou outros movimentos batistas têm outras declarações de fé, ou individualmente alguns pastores batistas e pessoas batistas elas assumem outra declaração de fé, mas a nossa denominação, como denominação, ela fez uma declaração dizendo aquilo que, como denominação, nós cremos, nós acreditamos. Então, isso é o guia para as nossas igrejas e também para os nossos pastores. E nela nós iremos nos guiar como Igreja Batista Nova Vida. É nela que nós iremos basear para fundamentar aquilo que nós cremos. A lição de hoje, que irá falar sobre a Escritura Sagrada, vai ser nossa primeira lição desta série de lições sobre doutrinas batistas, ou da Declaração Batista Brasileira, né? Iremos comentá-la. E como eu disse, hoje iremos começar sobre a Escritura Sagrada. Então vamos lá. A primeira pergunta que nós queremos fazer é: se a Bíblia ela é suficiente, por que nós precisamos de uma declaração doutrinária? Qual é a razão de nós termos uma declaração doutrinária? Para que serve uma declaração doutrinária? É exatamente isso que a comissão que preparou esta declaração pensou. E ele vai mostrar que para os batistas a Escritura Sagrada ela é a única regra de fé e conduta. Esse é o primeiro ponto. Mas daí, como ela é nossa única regra de fé e conduta, ele vai responder por que nós precisamos desta declaração. E a primeira coisa que vai nos mostrar aqui são as circunstâncias, algumas circunstâncias de quando em quando, vai dizer aqui de quando em quando, as circunstâncias exigem que nós tenhamos uma declaração, até diante das diversidades de pensamentos, até mesmo pensamentos contrários assim às Escrituras, pensamentos que de alguma maneira até distorcem as Escrituras. Então a importância desta declaração é para nós dizermos como nós cremos diante dessas possibilidades de pensamentos, particularmente aqui podemos falar no contexto do nosso Brasil. E aí, aqui iremos ver o seguinte, né? Cremos viver em um momento assim no Brasil, ou seja, esse momento onde nós temos essas diversidades, onde nós temos outras declarações, outros pensamentos. Então, uma necessidade de declararmos como nós, batistas, como denominação, pensamos e como devemos viver neste campo. E aí eles, cremos viver em um momento assim no Brasil, quando uma declaração desse tipo deve ser formulada. Ou seja, as circunstâncias que vivemos no Brasil, uma diversidade de pensamentos e alguns deles até um pouco distante das Escrituras ou aquém das Escrituras, precisamos desta declaração. Por outro lado, a necessidade desta declaração, ela não deve estar fundamentada em pensamentos humanos, mas, como aqui diz, rigorosamente fundamentada na Escritura, com a exigência insubstituível de ser rigorosamente fundamentada nas Escrituras. Então, esse vai ser o nosso propósito aqui nessa série de estudos sobre a Declaração Batista da CBB, da Convenção Batista Brasileira. Mostrar o fundamento escriturístico dela, da nossa doutrina. Dialogar
com essa declaração e rechear essa série com a Bíblia, né? Porque se não for bíblica algum pensamento, então essa declaração ela está desviando daquilo que é o fundamento. Então nós iremos se basear na palavra de Deus para respaldar aquilo que nós cremos. Como eu falei, a nossa série de hoje é sobre a Escritura Sagrada. E a primeira coisa que nós precisamos saber sobre isto é que nesta declaração eu vou mostrar que irá mostrar a Escritura como registro da revelação divina, né? E logo no seu primeiro capítulo, logo no preâmbulo, logo no início, na introdução, antes de comentar ponto por ponto, a primeira declaração que, neste capítulo 1, sobre a Escritura, a declaração vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Quando ela diz que ela é a palavra de Deus, ela está confrontando com outros pensamentos. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Então, ou seja, como ela contém, nem tudo que está ali é palavra de Deus, mas algumas coisas são palavra de Deus. Ela está embutido. Outras pessoas acreditam de que a Bíblia ela se torna a palavra de Deus nas minhas devocionais. Então, a Bíblia fechada é um livro comum, ela aberta ela é a palavra de Deus. Então, na minha experiência pessoal, ela torna-se a palavra de Deus. Porém, a declaração doutrinária fundamentada nas Escrituras declara que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse, o seu último versículo, ela é palavra de Deus. Foi aquilo que Deus quis transmitir. É o registro da revelação de Deus para a humanidade. E um dos textos que baseamos é o Salmos 119, versículo 16. E o pastor Roberto do Amaral Silva, ele vai dizer que este versículo, de maneira poética, vai declarar isto, né? Vai declarar que a Bíblia ela tem um autor, e este autor é Deus. E este salmo aqui vai mostrar exatamente isso. Ó. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízes dura para sempre. Esse texto aqui temos algumas verdades sobre as Escrituras, mas nós iremos nos concentrar, diz aqui, as tuas palavras, teus justos juízos. O que está se falando aqui do Antigo Testamento, e se nós fôssemos pesquisar outros textos do Novo Testamento, nós iremos ver de que esse texto ele também, baseado a partir de outros textos do Novo Testamento, ela também se encaixa a Bíblia como um todo, não somente o Antigo Testamento, mas a Bíblia como um todo. Assim como os salmistas, outras partes da Bíblia, elas claramente chamam a Bíblia ou o que foi registrado nas Escrituras como sendo palavras de Deus, né? Como sendo a origem primária, a fonte, como sendo Deus. Então, as tuas palavras, ou seja, palavras que pertencem a Deus, palavras que têm Deus como origem. É assim que a Bíblia se identifica, a Bíblia como palavra de Deus. E os teus justos juízes. Então, quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, estamos dizendo que a Bíblia tem como origem principal, como autoria principal, o próprio Deus. Mas a Bíblia, ela só tem como autoria Deus? Não. A segunda parte da nossa declaração, ela vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem
humana. Veja bem, se por um lado ela é a palavra de Deus, por outro lado ela foi escrita por pessoas, né? Em uma época, de uma maneira bem simples, poderíamos dizer que a Bíblia ela foi escrita num período de aproximadamente de 1400 anos, por cerca, ou talvez um pouco mais, ou mais, de 40 pessoas, 40 homens de Deus. Eles escreveram, mas escreveram em linguagem humana, né? Eu quero que nós entendamos isso para não confundirmos. Por isso que eu quero ler primeiro o texto aqui. O texto aqui de 2 Pedro 1, 21, que eu vou explicar isso. Olha o que diz o texto. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aí sim, esse texto aqui eu quero que nós esmiucemos esse texto. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre é que a Bíblia foi escrita em linguagem humana, porém, precisamos entender uma coisa, ó. Porque nunca, jamais, olha aqui a ênfase, nunca, jamais. Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ela foi escrita em linguagem humana, mas na Bíblia não está a vontade humana, né? Esse é um ponto. Então, o que está ali não foi o que Moisés quis falar. O que está ali não foi o que Paulo quis dizer. O que está ali não é o que Pedro, a vontade de Pedro. Mas espera aí, pastor. Paulo, por exemplo, quando escreveu a carta aos 1 Coríntios, ele escreveu a partir de uma ocasião. Ou seja, havia um problema e Paulo escreve para resolver aquele problema. É verdade. Tranquilo. Mas no momento em que ele escreve a carta de 1 Coríntios, ele não está fundamentado no seu desejo, na sua vontade. Então não é o pensamento dele. Mas Paulo não diz de que aqui diz eu, não diz o Senhor, também é verdade. Só que lá no final do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai dizer de que ele foi movido pelo Espírito Santo. Então não foi a vontade dele. Mas chegamos já lá. O segundo ponto que nós precisamos entender aqui, ó, que entretanto, homens falaram da parte de Deus, ou seja, eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse é o segundo ponto. É que o ser humano foi apenas instrumento da revelação, instrumento de transmitir esta palavra, de falar da parte de Deus. Então, primeiro, o que está escrito não é a vontade deles. Segundo, eles são apenas instrumentos. Como eu podia pegar aqui, por exemplo, esse marcador aqui. Este marcador aqui é apenas instrumento daquilo que eu vou fazer. E terceiro, eles foram guiados pelo Espírito Santo, quer dizer, que eles movidos pelo Espírito Santo. Então, à medida que eles estavam escrevendo, o Espírito Santo estava trabalhando no ser dele, trabalhando neles para que o que fosse registrado fosse simplesmente a palavra de Deus. Mas o que nós precisamos entender é de que, de alguma maneira, isso também não anulou a personalidade desses homens de Deus. Nós percebemos estilos diferentes. O que é estilo? Estilos são maneiras, no caso aqui, de escrever. Você consegue perceber de que a forma como Paulo escreveu foi diferente de Pedro. Quando você analisa o Apocalipse, você percebe que alguém diferente de Pedro, alguém diferente de Paulo escreveu o Apocalipse. Então, ou seja, o Espírito Santo não anulou essas personalidades, mas acabou usando parte dessa personalidade para escrever a palavra de Deus. Entendeu? Então não foi anulado, mas foi tirado
voltando ao texto lá de Salmos 119:1, foi tirado qualquer razão humana para que isso tivesse alguma influência humana no texto, no sentido da mensagem, né? Mas iremos voltar a isso daqui a pouco. Então, qual é a conclusão que nós chegamos a partir disso? A Bíblia, ela tem uma dupla autoria. Ela tem uma autoria divina, que é a autoria principal, e uma autoria secundária, que é a autoria humana. Nessa autoria humana, o Deus está agindo de uma maneira tal de que esse ser humano não influencia na mensagem. Ele não influencia na sua vontade, fazer a sua vontade. Por isso que você vai perceber uma harmonia na Escritura, uma harmonia do texto sagrado. A outra coisa que nós precisamos saber sobre este texto, né, que nós precisamos saber sobre a autoria, é que a Escritura como registro, a escritura como registro da revelação divina, né? Nós vemos a Escritura como sendo uma revelação divina e agora iremos ver a Escritura como registro da revelação divina. A Escritura como palavra de Deus e agora a Escritura como revelação divina. E a nossa declaração vai dizer o seguinte, olha, seu conteúdo é a verdade, sem mescla, sem mistura de erro. E por isso é um perfeito tesouro da instrução divina. Então ela não contém erros. De maneira técnica, isso é chamado de inerrância, né? Porque nós temos por trás aí uma inspiração. A palavra inspiração ela quer dizer, vem do grego theopneustos, theo, Deus, pneustos, vento, sopro, então soprada por Deus, ou seja, Deus ele estava influenciando, Deus estava agindo ali, como o texto de 1 Pedro fala, e voltando o texto lá do Salmo, diz que ele é tesouro da verdade, né? Que ela é verdade, né? Então, ou seja, o conteúdo dela é verdade, não tem erros, né? E Deus ele preservou apesar desta linguagem humana, né? Pastor, como é que nós podemos dizer que a Escritura não tem erros? Não dá para nós entrarmos nesse detalhe, mas mesmo quando alguém fala isso, nós teremos que todas as doutrinas bíblicas elas foram preservadas em linguagem humana e tudo aquilo que Deus ele quer transmitir é transmitido de uma maneira clara, entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque o próprio Pedro vai dizer que Paulo escreveu algumas coisas difíceis de se entender. Então, algumas coisas é tão clara que uma criança entende como alguém falou, mas é tão difícil que desafia os maiores estudiosos. Mas, voltando aqui à questão, esta Bíblia ela contém a verdade. E o próprio Cristo vai falar sobre isso, né? O próprio Cristo ele vai falar sobre esta questão. Pode dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ó. Veja aqui que na oração de Cristo ele pede que os seus seguidores sejam santificados na verdade, ou seja, passe por um processo de transformação, um processo de mudança, a santificação que literalmente quer dizer a palavra separar. Então esse processo de separação, de mudança, de sermos transformados conforme Deus que é santo, esse processo de transformação, ele deve ser baseado na verdade. Então, se a Bíblia se o seu conteúdo não fosse verdadeiro, não transmitisse Deus, como nós poderíamos sermos transformados à imagem de Deus? Por isso, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a santificação deve acontecer na verdade, e esta verdade está onde? Na palavra de Deus. Então, o seu conteúdo é verdadeiro, o seu conteúdo é isento de erros.
né? Até mesmo quando nós temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, nós podemos encontrar, talvez com requer um trabalho mais árduo, mas ali nós encontramos a verdade de Deus preservada em linguagem humana, preservada em processos humanos. Ainda assim encontramos esta verdade de Deus. Pois bem, nós ainda estamos no primeiro ponto, né? Eu agora há pouco falei como fosse no segundo, mas ainda é o primeiro ponto. A Escritura como registro da revelação divina. Mas agora sim nós iremos entrar no segundo ponto, que é a Escritura como único padrão aferidor de doutrinas e conduta, né? O único meio que nós temos para averiguar, procurarmos saber, a única coisa que nós temos como nós medirmos, né? Se o que religião há, se os batistas estão seguindo a palavra de Deus, então, ou seja, como é que eu posso medir? É o que pastor fulano diz, é o que pastor ciclano diz, o que o doutor em Novo Testamento fala, o que o doutor em Antigo Testamento fala. Qual é o padrão diante dessas diversidades de pensamentos? E, inclusive, como falamos agora há pouco na introdução, até pensamentos um pouco distantes das Escrituras, uma distorção das Escrituras. Como é que nós podemos saber disso? Veja o que diz a nossa declaração doutrinária, ainda no seu primeiro capítulo. A Bíblia é a autoridade única. É assim que os batistas pensam em sua declaração doutrinária. E é assim que nós devemos agir, seja como pastores, como membros desta igreja. Temos que entender que a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião. Fiel padrão pelo qual devem ser aferidas, averiguadas, medidas as doutrinas e conduta dos homens. Então, esta declaração de fé, este capítulo aqui, neste parágrafo aqui, ele está dizendo que se vamos, se vamos firmar uma doutrina, ou se vamos firmar um conjunto de doutrinas, ou se vamos firmar um conjunto de conduta, de como devemos nos comportar, não é o pensamento do pastor ou de algum pastor, não é de algum irmão, não é de alguém conhecedor, mas a própria Bíblia. Ela deve ser o nosso aferidor. Quando nós encontramos duas opiniões contrárias ou duas interpretações distintas, como é que nós podemos saber que esta é correta? A autoridade única das Escrituras. Ela deve ser o nosso padrão. É nela que nós devemos basear aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos. É nela que vamos aferir. Precisamos ser bereanos. O texto vai dizer lá que quando Paulo pregou, e aí Lucas, como autor possivelmente de Atos, ele vai dizer: os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque os de Tessalônica simplesmente rejeitaram Paulo e não foram conferir, não fizeram da Bíblia o aferidor, não mediram os pensamentos de Paulo a partir das Escrituras. E rejeitaram, mas fizeram isso a partir da tradição, daquilo que haviam. Mas eu aprendi assim. Mas não, precisamos ser berianos e, e aferirmos os nossos pensamentos a partir das Escrituras. O que nós percebemos, meus amados, é que Jesus, quando ele foi confrontado com os fariseus acerca da ressurreição nos últimos dias, ou melhor, os saduceus eles não acreditavam em ressurreição, eles principalmente porque eles acreditavam que doutrinas tinham que ser a partir da Torá ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos, eles acreditavam nisso. E eles chegam com Jesus, contam uma história, falam de uma história de uma mulher que casou com um e que não deixou descendência, casou com o segundo irmão, o terceiro irmão, até chegar o sétimo irmão e todos morreram. E eles perguntam a Jesus: e aí, com qual desses 7
ela vai ser esposa. E Jesus, ele vai dar uma resposta que para mim é fenomenal. Ele disse: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus, ele diante daquele dilema, diante daquele confronto, diante daquele dois pensamentos. Pensamento dos saduceus, que achavam que não havia ressurreição, o pensamento dos fariseus, que acreditavam na ressurreição, e Jesus disse: o que diz as Escrituras? O problema de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas espera aí, eram homens peritos nas Escrituras. Mas você percebe de que o pensamento deles estava moldando as Escrituras. Jesus diz: vocês não conhecem. E aí o que Cristo vai fazer? Cristo ele vai voltar um pouquinho para cá. Cristo ele vai conduzi-los às Escrituras e vai citar, eu pensei que eu tinha colocado aqui, ele vai citar o texto do Antigo Testamento, quando vai dizer: não lestes o que o que Deus disse a Moisés? Eu não sou Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, ou seja, para que vocês saibam que tem as Escrituras, então ele guia as Escrituras, conduz exatamente do ponto de segurança deles, que é o Pentateuco, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. E lá ele mostra que as Escrituras falavam da ressurreição. Por quê? Porque Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ou seja, aqueles homens, eles de alguma maneira estavam vivos, de alguma maneira para Deus estavam vivos, então há sim a ressurreição. Então, ele conduz as Escrituras, ele fundamenta este pensamento de ressurreição nas Escrituras, esta doutrina. Também nós temos aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai fundamentar, e aí foi aqui esse texto aqui que Paulo vai usar, ele vai usar um texto do Antigo Testamento e o ensino de Jesus, que atualmente está registrado em Mateus 10:10 e em Lucas 7:10, para fundamentar uma questão, né, que é o sustento pastoral. Então ele vai nas Escrituras, que ele vai citar aqui em 1 Timóteo 5:17-18, ele vai nas Escrituras e vai mostrar que as Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto no ensino de Jesus, registrado hoje nos Evangelhos, fala de que aqueles que vivem da palavra, aqueles que se dedicam à palavra, aqueles que se dedicam ao ensino, devem ser sustentados. Então, percebemos aqui que doutrinas e condutas, elas devem ter respaldo nas Escrituras. Mas falando especificamente de conduta, o que nós percebemos, né? Nós vemos aqui uma conduta. Não vamos entrar em detalhes porque não é o nosso propósito aqui, mas mostrar que a nossa conduta deve ser fundamentada nas Escrituras. Aqui nós temos uma conduta onde devemos buscar fundamentos para a nossa conduta, como por exemplo aqui na questão do divórcio. Onde buscar, na nossa opinião, o próprio Jesus vai explicar isso. Havia duas escolas que estavam disputando, os fariseus, a de Hilel e de Shammai, uma mais liberal e outra mais rígida. E aí chegou para Jesus e disse: devemos repudiar a nossa mulher. E aí Jesus ele vai mostrar o contexto da época de Moisés, mas vai fundamentar a conduta de como devemos nos comportar em relação ao casamento, citando a Escritura, Gênesis 2, 24 e 25, para mostrar qual é o ideal de Deus para o casamento. Então, o que nós percebemos aqui? O que nós percebemos, meus amados, que tanto a conduta
quanto à doutrina, tanto Jesus como os apóstolos, eles guiaram de volta às Escrituras. Ela é este aferidor, este averiguador, esta medida, este padrão onde devemos firmar o nosso pensamento. Nós percebemos hoje que, além disto, a Bíblia ela é a palavra de Deus, escrita em linguagem humana, que tem toda a autoridade. Porém, essa mesma declaração de fé vai falar de que precisamos interpretar isso à luz da pessoa e do ensino de Jesus. Essa nossa declaração fala isso. Ou seja, passagens do Antigo Testamento nós precisamos estudar a partir do que Jesus ensinou, a partir da pessoa dele. E aí nós teremos uma compreensão correta, porque alguém pode crer, vai dizer, o pastor Amaral, né? O pastor Amaral ele vai, o pastor Batista Roberto Amaral da Silva, ele vai dizer que alguém pode crer na autoridade das Escrituras, achar que ela é a palavra de Deus, mesmo assim ter pensamentos que vão além do que o cristianismo pensa ou estão aquém. Então, por isso a necessidade de nós termos uma interpretação correta e essa interpretação a partir do ensino do Novo Testamento. Então, que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única autoridade e que nós precisamos fundamentar o que cremos e o nosso comportamento nela. Que Deus te abençoe e que Deus te guie neste pensamento. Boa EBD.